que você odeia o Flávio Dino? Essa é uma pergunta que não é capciosa, é uma pergunta bem óbvia. Eu sei que dentro do teu coração você tem uma sensação de raiva, de espanto, até de asco com relação ao Flávio Dino. E não é porque ele é essa figura que parece um cachorro São Bernardo, um bonachão, um gordalhão que gosta de rir de tudo e faz a defesa às vezes do impossível em nome de suas causas. Não, deve ter algo mais, deve ter uma pitadinha. A gente vai tentar entender quem é esse homem e por que ele desperta essas sensações em você e por que, em grande medida, a gente tem essa crise tão poderosa de representação no Brasil. Amigos, antes de continuar, papo reto e direto aqui contigo. Vai rolar, dia 4 de novembro, o 8º Congresso do MBL, o maior evento de política do ano. Você que já participou, você sabe como é sensacional. Você que nunca teve, é o grande. Você vai fazer amigos, amigas, você vai fazer amizades que vão durar por muito tempo, você vai assistir palestras que vão te enriquecer, painéis, discussões, você vai participar disso. Não é uma coisa passiva que você fica sentado. Tem campeonato de debate, tem campeonato de congresso simulado, ou seja, tem tudo. É uma coisa que você participa, você vive aquilo e pode acabar, no mínimo, saindo líder de algum projeto. Então, aguardo você lá, mbl.org.br/congresso. Pois bem, vamos aqui à vaca fria, tá? O nosso querido Flávio Dino, ministro da Justiça, é um cara que desperta sensações muito irritantes em todos vocês, tá? Eu havia feito um vídeo tratando disso da Janja, muita gente falou, eu consigo desgostar mais do Flávio Dino do que da Janja. Eu falei, pô, é difícil desgostar mais da Janja do que de alguém, mas sim, o Flávio Dino realmente é uma figura que incomoda, então tem algo especial que é feito por ele, que faz com que você o odeie, tá? Eu vou tentar entender, eu vou tentar desmembrar, porque não é tão óbvio com relação a Janja. E pra isso eu vou poder trabalhar alguns conceitos aqui. A minha ideia é de que o Flávio Dino, ele passa pra você a ideia de que ele é um oportunista, tal qual a Janja, mas ele é um oportunista esperto e que é aquela pessoa que tenta te enrolar, te enganar com as palavras, e você consegue ver por trás do que ele tá falando que ele não tá sendo honesto e sincero nisso, ou seja, ele desperta em você aquele famoso desconfiômetro. E se a gente olhar a carreira dele, talvez isso valide o que vem sendo dito por mim agora. Então vamos testar. Primeiro, quem é o Flávio Dino? Olha só, o Flávio Dino, antes de tudo, é um político, um jurista que atua no Maranhão. O histórico dele é de ser do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, concorreu à magistratura, ganhou, se tornou juiz e depois concorreu para o governo do Maranhão e foi governador por 2 mandatos. Foi considerado, à época lá, um bom governador, mas nós temos que entender o que é o padrão do que é ser um bom governador ali na região Nordeste. A gente tem que entender porque assim, a região Nordeste não sai do lodaçal de IDH, econômico, de segurança pública, porém as pessoas continuam votando porque existe uma espécie de fenômeno, um processo, melhor, que façam que políticos que não entreguem continuem sendo reeleitos por conta de benesses e políticas populistas, distribuição de emenda e transformação de população em gado e curral eleitoral. E verdade precisa ser dita, a forma como essas pessoas tratam o eleitor e o cidadão é uma forma muito pouco humana. Essas pessoas não são tratadas como cidadãos, elas são, vamos dizer, eleitores dentro de currais. E assim elas são colocadas numa situação quase perpétua de pobreza e de pouca dignidade, para assim dizer. Tá? Então, um fenômeno em que Flávio Dino é eleito e reeleito explica também o fenômeno de um Rui Costa na Bahia ter sido eleito e reeleito, e ainda ter feito agora um sucessor que é o Jerônimo, que é um governador horrível na Bahia. Você fala, mas como é que pode ser? A vida é uma droga, as pessoas estão migrando, saindo do estado, mas elas permanecem votando. Coisas do Brasil, né? O Brasil realmente é um país um tanto quanto complicado. Ainda que ele tenha sido considerado um bom governador, ele não melhorou problemas fundamentais. À época, quando ele se tornou governador, ele falou em fazer um choque de capitalismo. Veja só, um cara do Partido Comunista do Brasil falou em fazer um choque de capitalismo para desenvolver economicamente o Maranhão. E a única, vamos dizer, expressão de crescimento que eles tiveram ali, verdade seja dita, não veio deles. Veio basicamente do agro organizado, que avançou a partir de Tocantins e chegou ali no sul do Maranhão, que faz hoje parte do famoso Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é uma, vamos dizer, uma região em que o agro organizado avança. Tá, então a região do sul do Maranhão, por exemplo, que tem a cidade de Imperatriz, é uma região que está se desenvolvendo de maneira diferente. Tanto que nessas regiões ali mais ao sul do estado, o tipo de voto já não é tão petista. Isso eu já expliquei em outros vídeos. Tá? Mas isso não tem mérito do senhor Flávio Dino. Muito pelo contrário, até porque o Flávio Dino não é nem um pouco amigo da agricultura organizada. Muito pelo contrário. Ele não conseguiu entregar isso e os números ligados a IDH e também ligados à segurança pública são baixíssimos. O Maranhão é um estado muito perigoso, um estado muito ruim de se viver. E esses problemas não são resolvidos, mas enfim, deixemos isso para depois. O fato é, ele foi
cotado para ser candidato a presidente da República enquanto o Lula estava preso, chegou a fazer conversas com aquele centro democrático, com Luciano Huck, etc., mas não deu certo. Se tornou um cara da base de apoio da candidatura do Lula. Lula eleito, ele se torna ministro da Justiça. E o ministro da Justiça com 2 objetivos. Tá? Ele nunca escondeu que ele quer ser presidente da República. Então, ele poderia ser um ministro da Justiça que faria um enfrentamento direto ao bolsonarismo, tá? E assim ganharia força como um representante popular da esquerda. Ou ele ganharia respeitabilidade e um papel de lealdade às causas do petismo para ser nomeado no STF. Então o menino tá pensando baixo, o presidente ou o ministro do STF, né? E ele é guloso, né? Gosta dessa perspectiva, então ele falou, vamos que vamos. Então ele começa sendo o ministro mais notado do governo Lula. E aí você começa a perceber o porquê ele te incomoda um pouco. Primeira ação que ele toma é assinar aquele decreto que revoga o decreto do Bolsonaro que, vamos dizer, liberava, em certa medida, o uso de armas por parte do cidadão. Então ali você fala, pô, o primeiro ato dele é um ato revanchista. E aí é muito interessante porque ele tá tratando sobre segurança pública e sobre, vamos dizer, o direito de defesa. Aí você imagina, pô, esse cara aí, ele quer tirar um direito meu, mas ele tem alguma política para enfrentar o banditismo? E não. Ele é o cara que, enfim, havia feito aquela visita à Favela da Maré, um lugar dominado por facções, então já tinha ficado com um cara de... Esse cara parece que tem ligações com o crime. E eu não estou falando que ele tem, eu estou só falando que passou essa impressão. Ao mesmo tempo que ele me tira meu direito de defesa, me parece que ele escolheu um lado aqui, esse lado não sou eu. Né? Mas isso prossegue. A linha do discurso dele e do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que no começo fazia até uma dobradinha com ele, era uma linha de, vamos dizer assim, combate a um direito penal mais duro e a políticas mais duras de enfrentamento à criminalidade. Tanto que, mais pra frente, quando o governo de São Paulo faz enfrentamento aos bandidos que assassinaram um policial no litoral, ele veio a público se pronunciar, né, com aquele papo de chacina e depois tirou o pé. Ou seja, ele escolheu um lado nisso, e esse lado eu sei que incomoda todos vocês, mas tem um ponto. Quando ele escolhe esse lado e quando ele fala e ele expressa essa visão pró-bandido, vamos ser bem honestos aqui, ele o faz tal qual um especialista, tal qual um defensor dos direitos humanos. Ele tem um discurso semi-ilustrado que, quando foi convocado para participar de audiências públicas na Câmara dos Deputados, ele deixou isso claro. E, sendo bem honesto, ele respondeu bem e de forma muito assertiva bolsonaristas que foram lá despreparados enfrentar eles e tomaram invertidas, como essa aqui que você tá vendo. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer, com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Ele também, né, naquela autoconfiança, veio fazer piada que ele era um dos Avengers. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Mas a real é que por trás dessa autoconfiança, dessas piadinhas, desses truques que ele faz pra mostrar que ele é bom de redes sociais, tem um cara que não tá entregando a contento o papel de ministro da Justiça, né? Como vocês estão vendo essa notícia, o Brasil tem em média 2 roubos e furtos de celulares por minuto. E o número representa um aumento de 16,6% em relação ao ano anterior. Ou seja, a criminalidade aumentou. Um estado como o da Bahia, que é governado por um aliado dele, que é o Jerônimo, está tendo uma crise horrenda, monumental de segurança pública. E isso fica muito óbvio, isso fica muito escancarado. Ou seja, que ministro é esse que me tira o direito à arma, zomba de quem é favorável a isso, e aí na hora de aplicar suas políticas ele é um fracasso. Outra coisa que aumentou isso foi o cinismo dele tentando negar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que é o fato dele saber, e ele tinha ciência de que havia uma manifestação com teor golpista planejando invadir os prédios ligados aos 3 poderes, tá? Ele foi, na prática, desmascarado pelo Kim Kataguiri, que tinha um documento que mostrou que ele sabia. E ele permaneceu mantendo o cinismo. E reforçando algo que já foi dito aqui, no dia 7, a ABIN e a Polícia Federal fizeram um relatório avisando a possível gravidade das ações dos manifestantes, avisando o governo sobre as ações dos manifestantes, inclusive citando ataques e invasões aos prédios dos 3 poderes. O cinismo foi tão óbvio que recentemente ele avisou que, olha só, derrubaram aqui as imagens das câmeras que tinham acesso ao que aconteceu, então infelizmente não temos imagem de nada e é isso aí, jogo que segue.
Uma malandragem das mais bizarras. Não há dever legal, tanto é que o mesmo problema aconteceu no Senado. O mesmo problema que aconteceu aqui, que é um problema contratual. E isso acontece nas empresas privadas também. E eu não sabia disso, porque eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça, secretário executivo, Ricardo Capelli. Está há pelo menos uma semana, 10 dias, tentando ver se há alguma forma de recuperar o máximo possível, para complementar aquilo que foi entregue. Agora, essas imagens vão mudar a realidade dos fatos? Não vai aparecer um disco voador. Não vão aparecer infiltrados e não vai aparecer a prova desse terraplanismo que eles inventaram. E além disso, temos aí os números sobre segurança pública do Maranhão. Vamos lá, isso aqui é da Folha de São Paulo e ainda não é segurança pública, mas já mostra o nível do nosso querido Flávio Dino, tá? Dentre os 9 estados que ainda tiveram taxas de pobreza acima de 50%, mesmo com redução frente a 21, foram os seguintes: Maranhão, em primeiro, com 58,9%, seguido de Amazonas, Alagoas, Paraíba, Ceará, etc. Ou seja, ele já começa liderando na pobreza. Já sobre segurança pública, em 2023, o Maranhão começa liderando o aumento de mortes violentas no primeiro semestre de 2023. Isso sabendo que o estado é tocado hoje pelo mesmo grupo político do Flávio Dino. Veja essa notícia aqui também do G1 de 2021. Maranhão é o terceiro estado com maior aumento no número de mortes violentas no primeiro semestre do ano. Esse mapa explicita bem a questão fundamental. Tá? Aqui está o Maranhão comparado com o resto do Brasil, no ranking, ou melhor, numa lista de mortes violentas para cada 100 mil habitantes, e ele consta entre os estados, se não os mais violentos, ou os mais mortíferos, mas um estado bastante perigoso, tá? Muito distante de outros estados, por exemplo, da região sul-sudeste, que apresentam números mais civilizados. E aí fica a pergunta, você chamaria um cara que não tem um grande desempenho nessa área para cuidar de uma área que ele manja? É como você chamar um jogador de futebol de um time ruim, com um desempenho ruim, para ir para a seleção brasileira. Não parece muito acertado. O que nós temos, então? Um cara zombeteiro, metido a engraçadão, que tá gostando da fama, que tá gostando do uso das redes sociais, com o objetivo, claro, de ou ser um sucessor do Lula como candidato a presidente, ou de ir ao STF, entregando péssimos resultados numa área que envolve a vida das pessoas. É como se você fosse fazer uma cirurgia e estivesse confiando num médico bêbado. E esse médico ainda tá fazendo gracinha com você antes de uma cirurgia. Ou seja, você fala, esse cara é um enganador. E eu tô correndo risco estando nas mãos desse cara. E é verdade. Um cara cujo histórico é não resolver problema de segurança pública nenhum no estado dele, que é parte de um consórcio de governadores ali do Nordeste que estão no governo Lula, que na prática também entregaram resultados pífios em termos de justiça e segurança pública, ele vinha aqui ficar arrotando um juridiquês, aquele papo meio parnasiano, tentando falar bonito pra fingir que manja do assunto, ele na prática é só um vendedor de ilusão, ele é só um mentiroso. E você percebe isso, você não precisa ser um operador do direito ou ter estatísticas nas mãos pra entender que esse cara é um grande enganador. E que esse cara vai permanecer enganando, igual ele fez agora nessa questão da CPI do dia 8, enquanto isso puder trazer ele repercussão política para que ele possa crescer, confiança do Lula para que ele seja visto como um sucessor e capacidade de fazer um enfrentamento ao bolsonarismo que ele imagina ter, inclusive a Lava Jato, que é um outro fenômeno que ele também imagina ter, inclusive vive se pronunciando, para se firmar como líder e sucessor do Lula. Então, o alerta que você sente é um alerta real, alerta do cara que quer suceder o Lula praticando o que há de pior no lulismo, que é o cinismo e a desonestidade em termos de política e em termos de relação com os adversários. E este seu alerta interior está absolutamente certo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês. Tentar nunca foi um problema para o MBL. Das ações mais inusitadas às propagandas mais disruptivas, nunca tivemos medo de inovar. Nos últimos 3 anos, a inovação virou uma revolução interna. Começou com uma nova formação. Chegou no melhor clube de política do país. E terminou na única revista cultural de direita. Para comemorar, o 8º Congresso do MBL trará uma edição especial da Valete. Com impressão exclusiva e preço acessível, você só poderá adquiri-la um dia na sua vida e em um único lugar. 4 de novembro de 2023. Complexo Tempo.